E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre o prazo para se apresentar resposta à acusação no processo penal. Então, esse é um ponto, né, que eu sempre gosto de falar aqui, a questão prazo realmente é algo que traz uma preocupação para os advogados, principalmente para os advogados que estão iniciando, né? E no processo penal, como no processo civil, a gente tem dois tipos de prazo. Aqueles prazos em que podem causar algum prejuízo para o seu cliente, e outros prazos que não, né? Que são alguns prazos de formalidade. Mas a regra, né? Para você estar construindo a sua carreira aí, sempre ficar atento aos prazos, né? Apresentar suas manifestações dentro do prazo correto, né? Mesmo que seja, por exemplo, uma alegação final, que não teria um prejuízo para o teu cliente se você apresentasse fora do prazo legal, além de 5 dias, né? Mas é importante você ficar atento, porque você vai construindo aí seu nome, sua carreira, sua trajetória, né? E os juízes, promotores, os serventuários, onde você atua, eles acabam vendo essas questões, né? E vão associar você como um profissional relapso, como um profissional que cumpre devidamente os prazos, né? Então é importante ficar atento a isso. Mas falando em resposta à acusação, prazo, a resposta à acusação, ela tem um prazo que você deve observar a todo custo, porque se você apresentar a resposta à acusação fora do prazo, você vai causar graves prejuízos para o teu cliente, né? Então, a primeira questão que pode trazer prejuízo para o teu cliente se você perde um prazo para uma resposta à acusação, por exemplo, é perder a possibilidade de você arrolar suas testemunhas. Você tem um prazo para apresentar sua resposta à acusação. Você apresentou um dia depois e juntou o rol de testemunhas, esse prazo, esse rol pode ser indeferido pelo magistrado por você ter apresentado fora do prazo, por exemplo, né? Outras questões ali de direito, né? O juiz pode entender que se você apresentou fora do prazo, houve a preclusão temporal daquela alegação e não acatar não aceitar a sua alegação, né? Recebe a sua resposta à acusação, enfim, né? Tudo certo, mas vai acabar trazendo uma série de consequências para o teu cliente. Então, é muito importante que você fique atento ao prazo da resposta à acusação. E a primeira coisa que você deve ficar atento aí com relação a esse prazo, justamente para não perder o prazo e prejudicar o teu cliente, é a questão do início da contagem do prazo. Então, no processo civil, a gente tem aquela regra, né? O prazo ele inicia com a juntada do mandado no processo. Aqui no processo criminal, essa questão da resposta à acusação é diferente. O prazo ele se inicia a partir da efetiva citação, né? Então, se o teu cliente recebeu a intimação na segunda-feira e o Ministério Público demorou, e o oficial de justiça demorou 10 dias para certificar no processo, para devolver esse mandado no processo, o teu prazo já iniciou da efetiva citação. Então, é importante você ficar muito atento a essa questão, né? Nós temos até aqui súmula do STF, 710, né? No processo penal, conta-se os prazos da data da intimação, e não da juntada no mandato, do mandato ou da carta precatória ou de ordem. Então, é importante, uma questão bem definida, não adianta você discutir, ficar batendo em cima, porque a regra é essa, né? Intimação, o prazo inicia a partir da efetiva citação ou intimação, não da juntada do mandado nos autos. Tá? É muito importante ficar atento a essa questão do início da contagem do prazo. A forma da contagem no prazo, daí é aquela mesma semelhante do processo civil com relação ao início, né? Exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. Então, o teu cliente recebeu a intimação dia 10 vamos botar aqui, dia 10 de fevereiro, por exemplo, o prazo ele inicia a contagem no dia 11 ou no dia 11 de fevereiro, né? Então, sempre inicia um dia posterior excluindo o dia do início, exclui-se o dia da intimação, efetiva intimação, e começa a contagem no dia seguinte, né? Então, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do final do prazo. Então, é importante você ficar atento a isso. Outra questão importante para você ficar atento no prazo do processo penal. O prazo do processo penal, ele corre direto, né? Ele corre direto em dias úteis, feriados, finais de semana, né? Então, não é igual no processo civil, que atualmente
os prazos eles são em dias úteis, né? No processo penal, é em dias corridos, né? O prazo iniciou numa quinta-feira, vai contar normal, né? Vai contar normal sábado, domingo, se tiver algum feriado, aqueles dias vão contar como dias de prazo corrido. O que você tem que, o que se assemelha ao processo civil é o dia do início e o dia do final do prazo. Então, se o teu dia do início do teu prazo ele vai iniciar no feriado, ou se ele vai iniciar no final, num sábado, por exemplo, então daí o dia do início ele automaticamente ele é postergado para segunda-feira, né? Então, teu cliente, por exemplo, ele recebeu uma intimação, uma citação para apresentar a resposta à acusação numa sexta-feira, o prazo não vai começar no sábado, por óbvio, ele vai começar na segunda-feira, né? Porque o prazo ele não se inicia e nem termina nos finais de semana ou feriado. A mesma coisa, o final do prazo. Se o final do prazo ele terminar no sábado, ou num dia que é feriado, ele automaticamente ele é prorrogado para o dia útil posterior. Né? Então, é importante você ficar atento a essas questões. Eu até recebi aqui uma dúvida aqui de uns alunos da mentoria, que quando eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos próximos do próximo, acabamos de passar do feriado de carnaval, tinha um recurso para fazer no STJ, era de réu preso, e esse aluno, ele me questionou, né? Assim, pô, o prazo vai terminar na segunda-feira, né? Seria segunda-feira de carnaval, mas o STJ, ele tem a legislação lá, determina que a segunda e terça-feira de carnaval não são dias, não tem expediente não tem expediente no tribunal, né? Então, automaticamente, o prazo ele passou para quarta-feira de cinzas, né? Porque na segunda e na terça não haveria expediente no tribunal. Mas ele me questionou, né? Pô, mas é o processo eletrônico, o réu está preso, o cliente está preso, o prazo não corre normal, né? Como esse cliente está preso, não corre direto o prazo? Sim, o prazo, se, por exemplo, né, se o prazo ele terminasse na quarta-feira, normalmente, aqueles dias de segunda e terça, do carnaval, do feriado de carnaval, ele contaria como dia de prazo. Mas como esse recurso específico, ele finalizaria na segunda-feira, né, o prazo ele finalizaria na segunda-feira de carnaval, e automaticamente, como não tem expediente no STJ, ele automaticamente foi deslocado para quarta-feira, que seria o próximo dia útil, né? Ele me questionou mesmo assim, mas é processo eletrônico, então é indiferente de expediente ou não, né? Mas no caso específico aqui, o que a gente tem que ter em mente é como ocorria, apesar do processo eletrônico, né? Ele está 24 horas por dia disponível, 7 dias por semana. Para a questão de prazo, é como você tem que pensar como eu fazia na época, e vários outros advogados, como eu iniciei na advocacia, quando não existia processo eletrônico, né? Que a gente tinha que se deslocar até o fórum e no horário que o fórum estava funcionando, nos dias que o fórum estava funcionando, e fazia o protocolo da petição. Então, apesar de, nesse caso específico, ser a peticionamento eletrônico, né, do sistema do STJ, a gente tem que ter isso, né? Não tem expediente, como se o fórum não, como se o STJ não estivesse aberto, como se ele não tivesse como receber essa petição. Então, automaticamente, ele foi deslocado para o próximo dia útil mesmo, sendo uma questão de processo eletrônico. Então, esses são alguns pontos importantes que você tem que ficar atento com relação ao prazo, a contagem do prazo para a apresentação da sua resposta à acusação. Mas ainda o ponto principal aqui do nosso vídeo, né, e também do artigo que eu disponibilizei no site, qual é o prazo para apresentar a resposta à acusação? O prazo para apresentar a resposta à acusação, ele é, regra geral, ele é o prazo de 10 dias, né? Então, no rito sumário, sumaríssimo ali, você acaba tendo esse prazo aí de 10 dias para fazer a apresentação da sua resposta à acusação, ficando atento a essas questões. Que o início do prazo, da efetiva citação, né? O cliente recebeu, ele já, posteriormente, ali, no dia seguinte, já inicia a contagem do prazo, né? Com a exceção do início e do final do prazo, se for finais de semanas ou feriado, eles se deslocam para dia, o próximo dia útil, né?
Então, aqui, né, resposta à acusação, então aqui o artigo 396, né, o prazo para apresentar a resposta à acusação, ele vem descrito no artigo 400, no 396 do Código de Processo Penal, que determina que os procedimentos ordinários, sumário, oferecida denúncia, queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, receber-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. A gente tem também a questão do crime da resposta à acusação nos crimes de competência do tribunal do júri, né, que também é no prazo de 10 dias, está previsto no artigo 406 do Código de Processo Penal, que determina, né, o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Também aqui, né, outra questão que fala da resposta à acusação, é na lei de drogas, o artigo 55 da lei de drogas, lá na lei de drogas fala no termo defesa prévia, que era o termo que era utilizado anteriormente, né, mas quando a gente fala aqui no artigo 55, em defesa prévia, a gente pode falar também em resposta à acusação, né? Então, também o prazo também ali é de 10 dias, né? Então, aqui no artigo 55 da lei 11.343, o artigo 55 diz, né? Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Então, vamos botar assim, regra geral para você apresentar alegações, resposta à acusação, o prazo ele é o prazo ele é de 10 dias. A outra questão que é importante aqui, só relembrar, é a questão do recesso forense, né? Então, nós temos no processo penal também, foi incluído recentemente no processo penal, é aquela mesma regra do feriado forense, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, os prazos, eles também no processo penal, eles não correm, né? Então, a gente tem também o 798A, né? Então, nós temos também na área criminal esse recesso forense, essas férias forenses, né? O artigo 798A, ele diz assim, suspende o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos. Então, de regra geral, a gente tem essas férias forenses ali do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, mas o Código de Processo Penal, ele traz algumas exceções, que é aqueles casos em que envolvam réu presos ou nos processos vinculados a essa prisão, inciso 1, inciso 2, nos procedimentos regidos pela Lei 11.343 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, então, violência doméstica, o prazo ele corre normalmente ali nesse período do dia 20 ao dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, e, por fim, nos processos considerados urgentes mediante despacho fundamentado do juiz competente. Então, mesmo que não seja um caso ali que tenha réu preso, ou que seja relacionado à violência doméstica, a Lei Maria da Penha, o juiz ele pode, no processo, dar um despacho determinando que aquele determinado processo ali ele é considerado urgente, né? Então, os prazos, a gente não tem a suspensão dos prazos nesse período do dia 20 ao dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. O que a gente tem que ficar atento é a questão do recesso, né? Então, a gente tem duas questões. Férias forense, que é do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, as férias dos advogados, né, que o pessoal gosta de falar, e a gente tem o recesso forense, que é aquele período em que de final de ano ali, né, normalmente entre o Natal e Ano Novo, que o tribunal ele suspende o expediente forense, né? Então é importante fazer essa distinção, né? Então, assim, esse período de recesso ali no recesso, né, não das férias do dia 20 ao dia 20, mas no recesso, que normalmente é do dia 6 até que é do dia, também que coincide, né, do dia 20, tem até a norma do CNJ nesse sentido, né, do dia 20 até o dia 20 de dezembro, dia 6 de janeiro, que é o recesso, que não tem atendimento, não tem expediente, cada tribunal tem a sua regra, mas tem uma norma do CNJ que normalmente todos os tribunais seguem essa norma, mas é importante você, no seu caso prático, aí no tribunal do seu estado, você ficar atento a essa regra. Aqui em Santa Catarina, eles seguem essa norma do CNJ, que é o recesso do dia 20 até o dia até o dia 6 de janeiro, né? Então, nos processos em que o prazo ele se iniciou antes do dia 20, por exemplo, você tem no dia 20, durante o recesso ali, ele conta normalmente, tá? É importante você ficar atento a isso. Caso
Só que entramos naquela regra ali, né? Caso o prazo vença no meio do recesso, né? Ou inicie no meio do recesso, a gente volta àquela ideia. Tá, mas de antigamente, né? Mas se fosse antigamente lá, eu tivesse que levar minha petição lá, e até alguém lá para receber essa petição? Não, não teria. Então, automaticamente ele se desloca para o próximo, para o primeiro dia útil subsequente, né? Então, é importante ficar atento a isso. Nesse período ali do dia, normalmente, né? Ressalva, é importante você ficar atento aí à regra do tribunal onde você está atuando, né? Então, do dia que é o recesso forense, do dia 20 ao dia 6 de janeiro, esse período ali não é férias forense, é recesso forense, né? Então, não tem expediente ali, você não vai precisar, nesse período, fazer o protocolo da sua petição nesse período, porque não existe o expediente forense nesse período, mas nesse período ali o prazo ele tramita normalmente, tá? Então é importante ficar atento nessa questão aí também para não perder o prazo aí do seu cliente, de repente é preso, ou um processo que envolva a Lei Maria da Penha, então já chegou ali dia 6, ali seu prazo iniciou no dia 20 de janeiro, por exemplo. No dia 20 de janeiro, então, resposta à acusação, no dia 7 de janeiro ali, que é o dia útil subsequente depois do recesso, né? Então, no dia 7 você já tem que apresentar a sua resposta à acusação. Diferentemente, caso no teu processo não seja caso de réu preso, não seja Lei Maria da Penha, e não tenha um despacho do juiz, né, determinando que se trate de um processo urgente, então o teu prazo ele começa a fluir só lá dia 21, né, dia útil subsequente, então as férias forense, as férias dos advogados, a férias forense, ela terminou dia 20, então dia 21 é o teu prazo ali retoma, né, para você apresentar a sua resposta à acusação, por exemplo. É importante você ficar atento também a essa questão e diferenciar recesso forense, que é o período do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, normalmente, então os tribunais seguem essa orientação do STJ, né? E o período de férias ali dos advogados, vamos colocar assim, que é do dia 20 de janeiro até do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido útil o vídeo aí para vocês. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, qualquer dúvida, a gente responde assim que possível. Obrigado aí, um forte abraço.